Muito boa tarde, está no ar o consultório do Porto Canal, sejam muito bem-vindos. Vamos falar de saúde, hoje a especialidade é oftalmologia. Tenho comigo o Dr. Manuel Falcão, é precisamente oftalmologista do Hospital CUF. Bem-vindo, Sr. Doutor. Muito obrigado. Como é que está? É um gosto estar aqui. Estou bem, obrigado. É um gosto estar aqui outra vez. Que bom, ainda bem, Sr. Doutor, também é um gosto para mim recebê-lo mais uma vez no nosso programa. Hoje para falar de um tema que com certeza vai gostar de ouvir, degenerescência macular da idade. Vamos então já desdobrar isto tudo, perceber o que é. A partir de agora, já disse ao Sr. Doutor, vamos falar de DMI. Mas já sabe que sempre que falamos de DMI é degenerescência macular da idade. DMI, assim simplifica aqui o nosso vocabulário. Para o doutor é muito simples dizer estes palavrões todos. Sim, não sim. é? Mas podemos falar de DMI, não é, doutor? E mesmo nós, na prática clínica normal, referimos-nos à doença como DMI porque é muito mais simples e muito mais prático. A grande vantagem de saber que é uma degenerescência macular da idade, ser o nome da doença, é que a doença é propriamente isso. É uma degenerescência. Exatamente. Portanto, é uma perda da função da mácula que acontece à medida que a idade vai avançando. Muito bem, mas... E, portanto, até há pessoas que se referem à doença, e frequentemente os colegas do Sul, referem-se à DMRI, que é a degenerescência macular. Os colegas do Sul? Do Sul, degenerescência macular relacionada com a idade. Ou DMLI, que é ligada à idade. Eles complicam muito, não é? Às vezes. Aqui nós no Norte somos mais para a frentex, é tudo mais prático. É mais prático. DMI, já sabemos que está ligado à idade, pronto. E vamos perceber que a idade, de facto, é talvez o maior fator de risco. Claro. Obviamente, claro. Não é? Isto é uma doença que só aparece nas pessoas a partir dos 55 anos, por definição. Ainda temos algum tempo, doutor, até nos preocuparmos. Sim, ainda temos algum tempo. Mas há uma forma de prevenir também. Há uma forma de prevenir mais ou que menos. é Eu só estou assim a lançar menos, assim os mais temas. ou menos prevenir. O que é que vamos desenvolver daqui a bocado? Não vamos desenvolver já? Não, relaxa, um bocadinho de água, está muito calor no estúdio. Só estou assim a soltar, que é para as pessoas ficarem agarradas aí ao Porto Canal. Vamos então perceber esta patologia, relacionada obviamente com os nossos olhos, e já sabe que depois desta primeira parte em que eu vou estar aqui sozinha a conversar com o doutor, na segunda parte vamos abrir as portas e queremos que se juntem a nós. O doutor vai cá estar, vai responder às suas dúvidas, pode ser sobre a DMI ou não, obviamente o doutor está desde habilitado. Que seja oftalmologia. Desde que seja dentro do âmbito da oftalmologia, por isso é que é importante lembrarem-se, é que estamos a falar de oftalmologia, estamos na companhia de um oftalmologista e por isso já sabe que pode participar no nosso programa de duas formas, ou através do nosso e-mail, consultorio@portocanal.pt. Eu já tenho aqui o e-mail aberto e estou então à espera das suas questões. Se preferir e quiser conversar connosco diretamente, eu prefiro, quando os telespectadores ligam, pode fazê-lo então através do 229538525. Já sabe que temos cá hoje o Hospital CUF, que é parceiro deste programa, os contactos estão todos no nosso rodapé e agora resta-lhe mesmo sentar-se, relaxar e ouvir então falar desta patologia. Temos uma espectadora hoje aqui no estúdio. Vamos apanhar a surpresa, não faço a mínima ideia quem é esta senhora que está aqui a fazer-nos companhia, mas se calhar vão-me dizer aqui. Vamos dizer aqui no ouvido daqui a pouco quem é. Mas é bom, também temos o estúdio e espero que aprenda aqui qualquer coisa, também não é muito nova. Senhor Doutor, a Organização Mundial de Saúde diz que esta doença, portanto a DMI, é das principais causas de cegueira nos países desenvolvidos. Sim. É tão estranho falar de cegueira nos tempos que correm, não é, Sr. Doutor? É estranho porque... felizmente, e nos países desenvolvidos, e nós em termos de saúde, Portugal está dentro dos países que melhores cuidados de saúde podem prestar. Nessa área estamos dentro dos desenvolvidos. Estamos dentro dos desenvolvidos e na oftalmologia estamos de certeza. Nós, felizmente, a maior parte das causas de cegueira no mundo, nós não a temos em Portugal, ou pelo menos conseguimos tratá-las e conseguimos evitar que elas aconteçam e conseguimos tratá-las. A causa mais frequente de cegueira no mundo ainda é a catarata. Imagino. Que é uma coisa que em Portugal nós tratamos e ela é tratável nos outros sítios também. Só que simplesmente as pessoas não têm acesso aos cuidados de saúde que nós temos. Falamos nos países e estamos a falar de Índia, estamos a falar de China, países muito populosos, e eles não têm capacidade para responder a este tipo de patologia que surge e que tira a visão às pessoas e não conseguem tratar atempadamente estas pessoas. Nós conseguimos tratar a catarata, conseguimos operar, conseguimos pôr os doentes, até operamos muitas vezes doentes bastante cedo, quando ainda não perderam a visão de uma forma significativa, o que é um bom sinal, não precisamos esperar que as pessoas fiquem completamente cegas para operar. Glaucoma também tratamos, que é uma grande causa importante de cegueira no mundo.
Não temos cegueiras infecciosas que existem em África, por exemplo, o tracoma ou a cegueira dos rios, são muito frequentes nesses sítios. Que também tem a ver com a situação económica, obviamente, Tem a ver com a situação económica porque são causadas por agentes infecciosos, portanto, infecções, que eles não têm os antibióticos para os anti-helmínticos para poderem tratar estas patologias. E, portanto, elas são muito prevalentes nesses sítios e nós não as temos, essas doenças. E o que é que vai acabar por sobrar para nós em termos de cegueira? As doenças que nós ainda não conseguimos tratar completamente. E esta é uma delas? E esta é uma delas. Nós temos, é uma doença que, como eu disse, afeta essencialmente pessoas com idade avançada. Tem duas formas básicas de doença. Uma que é uma forma seca, em que vai haver atrofia da retina e vamos perder as célulazinhas que compõem a nossa retina externa. E, portanto, essas células são as que transformam a luz num processo, num sinal biológico para depois ser veiculado para o cérebro para vir a formar uma imagem. E na forma atrófica, infelizmente, nós não conseguimos tratar a doença. Essa é a segunda forma? Forma seca? Forma seca ou atrófica. Forma atrófica. É a mesma coisa. Forma seca seca ou atrófica. Okay. Seca é mais para os doentes perceberem, atrófica é o termo mais correto. Porquê? Porque depois nós temos a forma exudativa, que nós dizemos ao doente que é a forma úmida. Lá está, que é para ser, mais uma vez, mais simples. E mais simples para as pessoas perceberem. Muito bem. O que é que acontece nessa forma úmida? Não é a forma mais frequente da doença. Em Portugal? No geral. No geral. Não é Nós a forma estamos, mais frequente. mais ou menos, andamos sempre em paralelo com o resto dos países desenvolvidos. Sim, nesta área, sim. Quer na incidência da doença, quer na prevalência. Não há assim grandes diferenças. Mas nesta forma exudativa o que acontece é que vão aparecer vasos no olho, artérias, veias pequenas, em sítios onde não deviam existir. Nós não sabemos porque é que eles aparecem, não sabemos de onde é que eles vêm, qual é a causa disto, Sim. Mas eles aparecem e rapidamente vão destruir a mácula. A mácula é... só o que é a mácula, era isso que eu ia dizer. A mácula é a zona da nossa retina que tem maior capacidade de transformar a luz numa imagem de qualidade. E, portanto, é a nossa zona central da visão. Claro, portanto, afetada a mácula, está afetada tudo comprometido, a mácula, não está tudo comprometido porque nós temos visão periférica. Ah, bom! Nós mantemos a visão periférica perante esta doença, mas perdemos a visão central. Só que a visão central é a visão que nos permite ler, é a visão que nos permite conduzir, é a visão que nos permite reconhecer uma cara. E esta doença, nas formas mais avançadas, quer na seca, quer na úmida, tem este grande problema de tirar a visão central às pessoas. E, portanto, as pessoas que estão muito afetadas querem ler um jornal e não conseguem ler um jornal. Vem uma pessoa na rua e não sabem se é o primo, se é o irmão, se é um desconhecido. E, portanto, têm que muitas vezes esperar pela voz da pessoa para conseguir reconhecer. E, portanto, mas isso como é que começa, Soutor? Como é que começam os primeiros sinais desta Os primeiros sinais, doença? Quando é a forma seca... Sim. Temos sempre que fazer a distinção. Temos que fazer sempre a distinção, mesmo, sim, porque não é a mesma coisa porque elas... tratamento. Porque a seca não tem tratamento, infelizmente, e a outra tem tratamento. Então vamos lá. A seca, o que acontece é que, se nós vamos imaginar a nossa retina como um rolo de uma máquina fotográfica. Certo. Nós somos desse tempo, agora já não há rolos. Nós os dois somos, lá em casa espero que também sejam, mas eu acho que toda a gente sabe como é que era um rolo de uma máquina fotográfica. Saudades. E nós com o rolo, se houvesse uma zona do rolo que estivesse queimada, um pontozinho pequenino, nós quando disparamos para ter a imagem, aquela zona, vemos a imagem toda, exceto na zona onde o rolo está queimado. Se for uma zona pequenina do rolo, a fotografia fica bonita na mesma. E quando nós começamos a ter a primeira manifestação da doença atrófica, é isso que acontece, começa a aparecer uma zona onde não há imagem. E se nós só tivermos num olho, o outro olho compensa. E, portanto, as pessoas nem se vão apercebendo. E a pouco e pouco vão... Mas ainda bem que não se apercebem. Mas não há uma progressão? Há uma progressão, mas é uma progressão que eu não consigo frenar. Ai não, portanto é um bocadinho por daí estar a dizer ainda bem que não sentem. Ainda bem que não sentem, percebe? Porque nós não conseguimos frenar isso. E, portanto, a pouco e pouco essa mancha vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Como é que é essa progressão? É uma progressão lenta? É uma progressão que para nós é lenta, para nós médicos, para quem a tem é rápida. O que é que é? E, portanto, enquanto estes doentes nós seguimos de meio em meio ano, 9 em 9 meses, e vemos as lesões a crescer, sim, e vemos que é uma lesão que cresce lentamente, mas os doentes dizem, doutor, eu noto que mês para mês que isto está a piorar, E depois vai depender muito da zona que é afetada. Portanto, se você tiver o seu centro do rolo da máquina fotográfica, aquela zona onde a máquina fica focada,
Se a zona atrófica ou a zona seca crescer para a periferia, Sim. você continua a conseguir ler. Se cresce para a zona central, deixa de conseguir ler. Está comprometido. E, portanto, nós não sabemos quais são vão evoluir para uma zona central, não conseguimos prever isso. E, portanto, estes doentes é sempre uma incógnita. Vamos vigiando. Qual nós, é falando, tinha falado há pouco do que é que nós podemos fazer para prevenir nestas formas atróficas, existe a ideia que se nós, como isto é uma doença do envelhecimento, está associada à oxidação, nós damos muitos antioxidantes nestes doentes. Era isso que eu ia perguntar. Para tentar prevenir. Para perguntar se a dieta e os suplementos de que tanto se fala, se podem de alguma forma prevenir. Está descrito, houve um ensaio clínico, um estudo com milhares de doentes nos Estados Unidos, que demonstrou que se nós, em alguns grupos de pessoas, e pessoas que já têm as formas intermédias e as formas avançadas da doença, que se nós fizermos este tipo de terapêutica com antioxidantes em alta dose, conseguimos atrasar ou prevenir o agravamento da doença em 25%, que é bastante bom. É ótimo. Quando a doença já está instalada. Quando a doença já está instalada. E quando nós falamos, estamos a dizer as formas graves, e nós consideramos formas graves quando começa a haver atingimento da visão central. Portanto, nesta questão da forma seca ainda. E o tratamento previne, portanto, imagino que tem a forma seca num olho, Sim. já numa fase dentada, Sim. ainda não tem nada no outro olho. Vai-lhe prevenir o aparecimento Da quer outra. de uma, quer da outra. Boa. Vai prevenir o aparecimento das duas. E, Porque, desculpe, doutor, quando um olho é afetado, o outro não tem necessariamente que ser. Não tem necessariamente que ser, mas com o passar do tempo vai acabar por ser. Certo. A não ser, percebe isto, estamos a falar de pessoas, muitas vezes com 80, 85, que se calhar não vão ter 90. E, portanto, nós muitas vezes estamos num equilíbrio. Qual é a grande desvantagem desta terapêutica polivitamínica que nós fazemos? É cara e não é comparticipada. E, portanto, muitas vezes os nossos doentes têm dificuldade em conseguir suportar este tipo de medicação. Estamos a falar de 15, 20 euros por mês, que para quem faz um antihipertensor, um antidislipidémico, que faz... E provavelmente depende de uma reforma muito baixa. Não vai muitas vezes conseguir cumprir com o que nós propomos em termos de tratamento. E depois tem outra nuance, é que como os doentes não notam que estão a melhorar, também é difícil mantê-los a fazer uma medicação, porque muitas vezes nós, já disse isto outras vezes, quando nos dói um joelho nós tomamos o Brufen, deixa-nos doer o joelho, nós tomamos outra vez, não é? É verdade. Quando não há o efeito pretendido, que muitas vezes os doentes pretendem recuperar a visão, nós não conseguimos fazer isso. E falando agora um pouco da forma exudativa, que é uma forma que progride muito rapidamente, e estamos a falar de meses, em que os vasos da zona exterior da retina invadem a zona macular, a zona central, Sim. vão promover uma destruição relativamente rápida da retina, em que a retina começa, como os vasos estão a crescer por baixo... A retina é esta parte da frente? Não, está atrás. A retina é atrás? Sim, é o rolo da máquina fotográfica. É o tal rolo. Portanto, quando se imaginar um olho como uma máquina fotográfica, o que nós vemos são as lentes. Muito bem. Está bem? E, portanto, o que nós vemos quando vemos uma pessoa são as lentes. Ok. O rolo nós só então, como é que se chama esta parte transparente? Chama-se córnea. A córnea. Depois tem o diafragma da máquina fotográfica, para quem percebe de máquinas fotográficas, que é a íris, que abre e fecha. E depois tem uma segunda lente, que é o cristalino. Muito bem. Essa segunda lente, depois, com o tempo, é que vai dar a catarata. Ela fica baixa. É aquela que vai ficando opaca, não é? Vai ficando opaca e chama-se catarata. Atrás está o rolo da máquina fotográfica. Muito bem. Que é a tal retina, está bem? Portanto, a retina está lá para trás. Está lá para trás. Portanto, nós não vemos. E esses vasos invadem de uma forma relativamente rápida, 2, 3 meses. A retina que está por cima começa a ficar ondulada, porque tem uma coisa por baixo que não devia estar. E as pessoas começam a queixar-se, começam a ver as coisas tortas. Porquê? Porque como a retina está torta, o cérebro vai interpretar a imagem que aquela retina vê como uma linha torta. Claro. E, portanto, muitas vezes estas pessoas queixam-se: oh, doutor, eu olho para uma linha, as linhas da estrada estão aos S, ou estão onduladas. Isso tem impacto na vida do doente. Isso tem impacto na vida do doente e é um sinal muito importante, porque normalmente isto é forma exudativa ou a forma úmida. E porquê é que é importante? Por 2 motivos. Primeiro, porque progride rapidamente. Em 3 meses esta pessoa pode ficar com uma perda de visão importante e irreversível. 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 Mas se esta pessoa conseguir obter cuidados de saúde atempadamente, nós podemos injetar um fármaco no olho que vai fazer com que aqueles vasos que estão a crescer que voltem atrás. Está bem? E numa fase inicial... E que não voltem a aparecer. Isso era bom. Bom. Isso era bom. Mas pelo menos estamos a atrasar um processo, é isso? E conseguimos controlá-lo. E conseguimos controlá-lo. Nós, em média, com estes doentes, nós conseguimos, com as primeiras injeções, que eles melhorem um bocadinho a visão. E porquê é que eu digo em média?
porque há doentes que não melhoram a visão, efetivamente, com as primeiras injeções. Sim. E até podem, inclusive, Como é que são dadas essas injeções? Com muito cuidado e muito carinho. No olho? No olho. Pois, Portanto, no olho, mas é com muito cuidado e com muito carinho. Nós utilizamos agulhas só no bastante Hospital finas. CUF, no resto dos sítios eu ouvi dizer que é uma violência. Estou a brincar. Não, nós usamos em todo lado agulhas bastante fininhas. Tão não são querido, as doutor, em agulhas. todo lado, pois Não, claro. não utilizamos essas agulhas, não utilizamos agulhas que são utilizadas num braço, percebe? Nem poderíamos utilizar, estragávamos o olho. Normalmente isto tem que ser feito num ambiente com alguma assépsia. Na maior parte dos sítios fazem-se em blocos operatórios. Sim, porque lá está. Porque nós não podemos meter nada dentro do olho que não seja o fármaco. Se metemos lá dentro uma bactéria, o olho pode infectar e podemos perder a visão por causa disso. E por isso é que os doentes são muitas vezes levados para blocos operatórios. Embora não se trate de uma Não se trata propriamente cirurgia. de uma coisa extremamente complexa, porque é uma injeção, mas nós temos muito cuidado. E as pessoas que fazem a injeção sabem que o preparar da injeção demora mais tempo do que a injeção propriamente dita. Sério? Porque nós desinfetamos o olho, pomos o bléfaro, que é um objeto metálico que impede as pessoas de conseguirem fechar o olho. Ai, que agradável. Não é? Bastante ótimo, agradável. É ótimo. Depois temos que pôr também um campo, como se fosse para dar uns pontos, para manter tudo bastante estéril. Tudo coisas e depois fazemos a injeção. Estamos anestesiados, os doentes estão anestesiados ou não? Estão anestesiados topicamente, tem uma Só gotinha de um topicamente, anestésico. mas não sentem nada? Sentem. Sentem? Sentem. Bom, Não lhe vou dizer que não sentem, mas os doentes a mim costumam perguntar se dói, e eu costumo dizer que a mim nunca me doeu nenhuma. Mas já levou alguma? Eu já dei muitas, mas não levei nenhuma. Pois, é um amigo ótimo. Mas sente-se qualquer coisa, sente uma mordidinha, não, os dentes... Mas suportável. As primeiras injeções, as pessoas vão com muito medo, como é normal. Depois dessa sua descrição, então, não é assim tão assustador. E depois da injeção dizem, é só isto? Então é bom. Portanto, vão bastante assustadas, mas normalmente a reação é essa. São poucas as pessoas, eu tenho 1 ou 2 casos de pessoas que recusaram continuar a fazer tratamentos por não suportarem, assim. Mas muitas vezes é o stress associado a ser uma injeção no olho que faz com que esse stress ocorra. As pessoas sofrem muito por antecipação, todos nós, sim, não é? Sim, daquilo que não conhecemos. Mas a verdade é que temos que pôr numa balança que de facto estas injeções podem mudar. Estas injeções, portanto, o que é que acontece? Os vasos retraem, está bem? Numa fase inicial a visão fica controlada, ou até pode melhorar qualquer coisa, os doentes melhoram qualquer coisa, ficam contentes, só que, como eu lhe disse há pouco, nós não sabemos qual é a causa que está por trás desta neovascularização destes vasos que vão aparecendo. E, portanto, nós temos que, ao fim do tempo que o fármaco deixa de fazer efeito, temos que reinjetar. E, passado esse tempo, temos que reinjetar outra vez. E, passado esse tempo, temos que reinjetar outra vez. E sabemos que, se não mantivermos os tratamentos cronicamente, a visão vai acabar por piorar. E este cronicamente é durante toda a vida? É muitas vezes durante toda a vida. O que é que nós fazemos para tentar obviar injeções todos os meses, que é incomportável para o doente e para o médico e para o sistema? A nível económico? Quer a nível económico, quer a nível de obrigar as pessoas, porque estamos a falar de pessoas de 80 anos, 85 anos, que têm dificuldades de locomoção associadas a outra patologia. Há alguma diferença de género? Os homens são mais afetados que as senhoras? Há mais mulheres do que homens, porque há mais mulheres nesta idade. Bom. Percebe? É só essa a razão? É só essa a razão. Isto aparece nos dois géneros. E, portanto, nós tentamos perceber qual é o padrão de atividade da doença. E se nós tentamos perceber se um doente só precisa de uma injeção de 2 em 2 meses, fazemos a injeção de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. E depois, hoje em dia, a tendência é nós nunca pararmos os tratamentos. Antigamente nós parávamos para ver o que é que acontecia. Está há 3 meses sem injeções, vamos tentar não fazer injeções. O que acontecia era que muitos destes doentes depois tinham hemorragias súbitas, alguns destes doentes, e nós perdíamos tudo o que tínhamos conseguido recuperar aos doentes. E então mantemos terapêuticas de manutenção de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, mas a maior parte dos doentes anda nos 2, 3 meses de tratamento crónico. Este desconhecimento da causa é talvez o fator principal para ainda não termos um tratamento decisivo e definitivo? Os tratamentos estão a evoluir. Nós hoje já estão a ser, nós estamos a participar no Hospital São João, na Faculdade de Medicina. Estamos a participar em ensaios clínicos com fármacos novos, que ainda não estão disponíveis comercialmente, que prometem melhores resultados, e não só melhores resultados, uma diminuição do número de injeções por ano. E isto já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa. É claro que se nós soubéssemos porque é que isto acontece,
nós podemos tentar funcionar num mecanismo biológico que faz com que estas coisas apareçam. Tentar perceber o que é que nós sabemos. Sabemos que estes vasos que aparecem são dependentes de um fator de crescimento, que se chama o VEGF. Nós já temos a capacidade de produzir anticorpos que são anti-VEGF e, portanto, injetamos esse anti-VEGF dentro do olho e os vasos não crescem, não têm a informação que os manda crescer. Só que nós estamos a trabalhar a jusante. E, portanto, estamos a manter um ambiente sem anti-VEGF, sem VEGF, quando o que nós deveríamos tentar conseguir fazer e não conseguimos fazer era proporcionar um ambiente que não produzisse VEGF nenhum, porque assim não era preciso injetar um anti. Claro. Ele não era produzido, não era preciso fazer um anti. E nós ainda não estamos lá, nessa fase. Estes doentes, há 10 anos, estes doentes progrediam inevitavelmente para a perda da visão central. Agora não. Agora conseguimos mantê-los e temos doentes em tratamento há 10 anos que já fizeram com certeza mais de 100 injeções e que estão bem, ou que estão com uma visão que alguns que permite conduzir, que permite ler e, portanto, nós sabemos que há custa disto. E são pessoas que percebem isto e quando sabem que não podem vir fazer a injeção ficam preocupadas, e depois nós temos às vezes dificuldade em gerir as nossas férias, com as férias dos doentes, mas eles sabem que isto é um tratamento crónico e, portanto, nós vamos tentando ajustar, venha aqui, venha acolá, para tentarmos manter isto dentro manter a visão útil que as pessoas têm. Mas isso de quando se olha para trás e se percebe que, de facto, a evolução é extraordinária nestas áreas, dá uma certa esperança a todos estes doentes, ou seja, a investigação continua a ser feita. Sim, isto é uma área de investigação em que há investigação por todo o mundo, porque é uma doença muito prevalente no mundo ocidental. E, portanto, as próprias farmacêuticas têm muito interesse, porque vão tirar daí benefícios. Infelizmente é assim que funciona, não é? Quanto maior a prevalência das doenças, maior é a investigação. Maior é a investigação e felizmente que para esta doença estão a sair fármacos novos. E estamos a participar também Quando diz estamos? Estamos a Faculdade de Medicina, Hospital São João, Coimbra, Lisboa, bastantes centros do país que participam em ensaios multicêntricos, portanto tem coisas da Europa toda, com financiamento dos Estados Unidos e da Europa. E temos alguns doentes que, mesmo na forma seca, que eu lhe disse que não tinha tratamento comercialmente disponível, que estão a começar a fazer tratamentos no sentido de tentar impedir a progressão da doença. Não são tão eficazes como os anti-VEGF para a forma estudativa, mas estamos a caminhar nesse sentido, não é? A caminhar nesse sentido. O que é que eu lhe posso dizer mais sobre esta doença? Como eu disse, afeta a visão central. Estas pessoas muitas vezes não perdem a visão periférica. E, portanto, isso deve ser estranhíssimo, não é? O que é que nós temos da visão periférica? É uma doença que é frustrante. Pois. Porque, por exemplo, eles veem que está aqui alguém do meu lado direito, percebem que é uma mulher porque parece ter um vestido e quando rodam a cabeça... Deixam de ver. Deixam de ver quem lá está. Percebe? E, portanto, eles quase que veem. É exatamente essa sensação, por isso é que disse frustração é muito bom, e, portanto, porque estamos quase a perceber, mas se olharmos deixamos de ter... E os doentes às vezes dizem, e se eu tivesse uns óculos mais fortes, porque eu já quase consigo ver. Não é essa tal sensação. Não consegue ler porque o que acontece é que a zona central, que tinha as células mais importantes que nos permitem discriminar, morreu. E, portanto, não conseguem. Mas, no entanto, são pessoas que quem não as conhece acham que elas não... Acham que elas veem bem e não percebem porque é que ela não a cumprimenta na rua. Porque nós, com a nossa visão periférica, era o que eu estava a tentar perceber. É mais ou menos isto, não é mais? Não, tem que pôr uma bolinha no centro da sua visão. Tinha mesmo? Não dá para fazer nada aqui? Tem que arranjar uns óculos, no centro. Pintamos de preto? Pintamos de preto no centro. Isso era giro. E depois o que acontece é que consegue deambular na sua casa, consegue deambular na rua, porque vê onde é que estão as estradas, consegue ver onde é que estão as portas, mas quer comer e não vê as espinhas. Exatamente. Vê que está o prato, vê que está à volta do prato. Mas há algum tipo de... Nós sabemos que somos seres de adaptação. Estes doentes conseguem adaptar-se de certa maneira a esta capacidade reduzida de visão? O que é que acontece para estes doentes? Estes doentes, nós conseguimos ajudar, isso já não somos propriamente nós oftalmologistas, mas há alguns colegas meus que dedicam a isso, que é a área da baixa visão. E, portanto, são pessoas que veem mal. Isso é uma subespecialidade? É quase uma subespecialidade, mas funciona muito com outros agentes da área da oftalmologia, portanto, colegas de... E há consultas de baixa visão? E há consultas de baixa visão. Em que os doentes aprendem a utilizar as limitações que têm. Muito bem. E às vezes coisas tão simples. Uma vez tinha uma pessoa diferenciada que orientei com uma patologia, que orientei para uma consulta de baixa visão, porque ele queria ler o jornal e não conseguia. E
uma coisa que lhe fizeram, que eu no consultório, entre os 30 e não sei quantos doentes e não sei o que mais ali, que a gente às vezes não perde tempo a parar, porque achamos que é tão óbvio, o que essa pessoa lhe fez foi dar um jornal para a mão, ele disse, não consigo ler. Ele pôs-lhe num candeeiro e com um candeeiro forte iluminou-lhe. Ele disse, eu assim já consigo ler. E, portanto, às vezes truques simples, que se calhar para podem mim, fazer a diferença, se calhar para mim é o dia-a-dia, porque eu nunca me lembraria de não ir pôr uma coisa debaixo da luz, certo. Mas as pessoas não se lembram. Outra coisa que é importante, as pessoas devem aprender a utilizar iPads e desculpa a publicidade, mas tablets em geral. Não tem problema nenhum. Até era bom publicitar, que era para ver se nos ofereceu mesmo um iPad. Sim. Até porque este, olha, ficou sem bateria. Mas os tablets em geral, porque, por exemplo, você quer ler o jornal, não consegue, porque as letras são pequeninas, mas hoje em dia os jornais vêm em formato digital e você consegue ampliar a imagem, consegue ler. E, portanto, pessoas que não conseguiam ler o jornal, tem aqui uma ferramenta que pode ser muito útil, que é uma ótima ajuda de baixa visão. Os doentes queixam-se que não gostam do cheirinho do jornal e não o têm e não conseguem folhear. Que não gostam? Que gostam do cheiro do jornal. É que eu também adoro. Eu não deixei de ler o jornal por causa disso. E eu já lhes disse, ponha as folhas de jornal por baixo e cheira na mesma. Isso é espetacular. Porque isso ajuda essas coisas. E há aparelhos que ajudam a assinar cheques, há aparelhos que ampliam a imagem. Os retroprojetores, antigamente, que existiam. Há truques. Pode-se pôr um livro por baixo de um retroprojetor e com um ecrã enorme, grande. E ele projeta a imagem, e, portanto, fica com as letras muito maiores e aquela zona central que está apagada na máquina fotográfica fica muito maior e você já consegue ler. Muito bem. Isso tudo na consulta de baixa visão? Isso é tudo na consulta de baixa visão. Tenho um problema. Diga. São caras? São caras. Bom, Soutor, temos imensas chamadas para a segunda parte. Está bem? Vamos lá então. Agora é vez dos telespectadores colocarem as suas questões. Vamos apenas para um curto intervalo. Conto já então consigo, com a sua participação, com a sua companhia. Até já.